Eu estou sempre muito otimista e eu, sinceramente, tenho como lema não desistir nunca, porque não existe nada que seja impossível a gente concretizar. Mesmo essa tentativa de um acordo que a União Europeia já está durando há 23 anos, mas a gente tem que continuar tentando fazer um acordo com a União Europeia. Vocês sabem porque alguma coisa saiu na imprensa do esforço que nós fizemos para tentar concluir esse acordo na minha presidência. Eu confesso a vocês que eu tinha um sonho de que na minha presidência e na presidência do companheiro Pedro Sanches, que é o presidente político da União Europeia, a gente pudesse concluir. Inclusive, tinha feito convite para ele vir aqui. Inclusive, convidei também a Ursula von der Leyen para que viesse aqui para a gente fazer, sabe, a conclusão do acordo da forma majestosa que eu achei que poderia ser feito e que eu achava que a gente merecia. Eu achava que a gente merecia. Eu já participei de muitas reuniões e toda vez que eu participo eu nunca saio desanimado. Eu saio com a ideia de que na próxima a gente consegue fazer. E eu conversei, acho que nunca antes na história do Mercosul se conversou com tanta gente. Eu conversei com quase todos os presidentes da União Europeia, eu conversei com os negociadores da União Europeia, eu conversei com os presidentes dos Países Baixos, com todos eles, tentando mostrar a necessidade de a gente fazer esse acordo. Conversei, inclusive, lá em Dubai, com a Ursula von der Leyen, conversei com o Macron, fiz um apelo para o Macron, um apelo para ele deixar de ser tão protecionista, porque não é o caso do Macron. Eu já tinha conversado com o Chirac, eu já tinha conversado com o Sarkozy, eu já tinha conversado com o François Hollande. Todos eles são protecionistas se tratando dos produtos agrícolas deles. Ou seja, e não leve em conta que nós temos direito a participar desse sol, sabe, de um mercado extraordinário que nos ajudaria. Mas, de qualquer forma, não deu certo. Bem, nós herdamos uma versão desse acordo dos governos passados que vocês conhecem. A versão era inaceitável, porque nos tratava como se nós fôssemos seres inferiores. Eu diria até que nos tratavam como se nós fôssemos país colonizado ainda, com falta de respeito, incluindo ameaçando. Isso eu fui na Espanha conversar com o Pedro Sanches, eu falei que era inaceitável as palavras colocadas naquela carta adicional que eles mandaram para nós. Bom, depois eles mudaram aquela carta, mas eles não mudam nada na questão industrial, ou seja, nós, sabe, não temos o direito de ser um país um pouco desenvolvido. Todo mundo sabia que a questão das compras governamentais é muito importante para um país se desenvolver, né? E não dá para a gente abrir do jeito que eles queriam que a gente abrisse. E eu acho que foi feito alguns avanços. Na última reunião, eu disse a Ursula von der Leyen que ela colocasse o negociador dela junto com o Mauro, para que na reunião que vocês tivessem ontem a gente pudesse ter alguma novidade para ver se a gente conseguia aprovar. Bem, nós já conhecíamos um pouco a posição da Argentina, nós já conhecíamos, que era pública, nós já conhecíamos a posição do Macron, que fez questão de dar uma entrevista para a imprensa dizendo que não tinha como fazer acordo, aquele negócio todo. E eu ainda continuei falando que eu acreditava que era possível fazer o acordo, porque eu acreditava de que na reunião pudesse acontecer alguma novidade. O Olaf Scholz, eu tive com ele, e ele me disse que ia conversar com o Macron para ver se conseguia flexibilizar o coração do francês, tá? Mas ele não deu retorno, significa que ele também não conseguiu. Nós vamos estar aqui, o Mauro vai fazer um relatório para nós. Eu acho que o texto que nós temos agora é mais equilibrado do que o que estava no outro governo. Mas, mesmo assim, eu acho que é insuficiente. A resistência da Europa ainda são muito grande. São muito, muito grande. Quer dizer, eu estranho
a falta de flexibilidade dele de entender que nós ainda temos muita coisa para crescer, temos sabe, o desejo de nos industrializar, sabe, e que nós só precisamos de flexibilidade, eles comprar alguma coisa nossa com maior valor agregado. Mas eles ainda não estão sensíveis para isso. Eu acho, querido companheiro Penha, quando você assumir a presidência, sabe, não desista nunca, cara. Não desista. Teme, brigue, converse, porque é assim mesmo. A União Europeia, ela só precisa reconhecer a credibilidade dos dados do nosso sistema nacional de monitoramento e certificação do desmatamento. Eu não vou ficar prestando conta das coisas que a gente faz, sabe, para qualquer um. Nós tratamos a questão ambiental com muita seriedade. Muita seriedade. Eu tenho um compromisso público de que nós vamos chegar em 2030 com desmatamento zero. A nota triste, como eu falei no começo, a nota triste é hoje a despedida do companheiro Alberto Fernandes. Embora esteja pessoalmente triste com a partida do nosso querido Alberto Fernandes, porque nós temos uma relação de amizade, sabe, muito importante, e eu nunca esqueço o gesto do companheiro Alberto Fernandes indo me visitar na sede da Polícia Federal em 2018. Esse gesto, Alberto, eu nunca vou esquecer, e eu guardarei ele para o resto das nossas vidas. Bem, o companheiro Alberto, que encerra a sua gestão nos próximos dias, certamente foi um dos grandes amigos do Brasil. Aliás, desde que eu me conheço por gente e que eu tenho relação com a Argentina, eu lembro, desde o primeiro presidente que eu conheci, que foi Afonso, o Brasil sempre teve uma belíssima relação com a Argentina. Mesmo quando o Menem era presidente e o Fernando Henrique Cardoso era presidente, e os dois disputavam entre si quem era que tinha mais amizade com os Estados Unidos, a relação do Brasil sempre foi boa com a Argentina. Então, Alberto, é com muita tristeza, mas eu sei o papel importante que você jogou, o papel muito importante que você jogou nesse seu período de governo. Lamentavelmente, eu acho que você merecia melhor sorte. A economia poderia ter melhor sorte, mas aconteceu o infortúnio, inclusive, da pandemia e de uma seca que muita gente aqui foi prejudicada. A gente deve te agradecer pela forma corajosa com que procurou preservar o legado da CELAC e o legado da Unasul. Nós sempre tivemos em você a certeza de que a gente estava diante de um homem de bem, um homem honesto, um homem digno e um homem que tinha como compromisso maior a defesa dos interesses do querido povo argentino. Por isso, a tua despedida é uma despedida triste. Para mim, que sou teu amigo pessoal, mas eu espero que a gente continue com a nossa relação de amizade, porque eu queria dizer aos companheiros que eu não tenho amizade com vocês apenas porque vocês são o presidente. Se algum de vocês deixar a presidência e eu encontrar em qualquer lugar do mundo, eu vou tratar com o mesmo respeito, com o mesmo carinho que eu trato vocês.